E é legal você ter falado sobre isso, porque é, é uma coisa que sempre acontece. Determinados tipos de lugares e de pessoas que estudam algumas linhas determinam assim a ferro e fogo que tal orixá vibra em tal cor, Sim, e até o lance do chakra que você falou que é mutável também, né? é, E às vezes não, é porque a gente que tem umas experiências aí fora do corpo, às vezes enxerga a energia mutável do orixá, sim. né? E você mesmo vê em algumas casas, a vela de Ogum não é vermelha, alguns é azul escuro e outras vermelha. A vela de Xangô, algumas casas usa marrom, outras usa o vermelho. E aí outras de Iemanjé azul escuro, azul claro, então varia muito, então não dá para você chancelar que é isso, baseado em cor, porque não tem como. É verdade. A primeira, lá nos primórdios, quando eu comecei na Umbanda e eu sintonizava com Ogum, eu acendia a vela azul escura. Sempre foi assim para mim, azul, azul, azul. E aí um lugar que eu comecei a frequentar, eles falaram, mas é vermelho, a gente usa vermelho. Eu falei, para mim não funciona essa cor, funciona para outra energia. Sim, E aí eu comecei a estudar sobre isso e vi que tinha muita gente que sintonizava com o azul também. Então tava tudo ok. É uma questão de egrégora, né? fora que a Umbanda, como já foi falado no início, ela é universalista e ela está sempre em expansão. E se está em expansão, está em constante movimento. Então você não pode falar é isso ou é aquilo. Ou então falar, ó, aquela Umbanda é errada por causa disso. A Umbanda está seguindo uma linha delas. Não é que é errada ou não. A Umbanda, ela é boa para a personalidade daquela pessoa que está seguindo. Tipo assim, uma pessoa que segue a Umbanda tradicional, ela não vai se sentir bem seguindo a Umbanda sagrada, Uhum. porque é o gênio dela, é a energia dela. E não é que está errado, é a energia da pessoa, é o que pega a personalidade da pessoa. Então, ficar atacando outras Umbanda, falando que é errado ou certo, já vai contra também o fundamento da Umbanda, que o fundamento é a abertura, é abraçar todo mundo. E não é só consulente, tem abraçar os médios, que são diferentes também no seu modo de pensar, de agir, de sentir. Eu acredito muito nisso. Você falou, é a pluralidade que nós temos na Umbanda, que foi um movimento espiritual, vamos dizer assim, né? Começou lá no astral e sintetizou aqui no material. Movimento espiritual para agregar agrupamentos de trabalhadores que tinham ali as suas egrégoras, né? E você falou um negócio que é interessantíssimo. As entidades elas chegam, né? Até o próprio Exu que me acompanha, mas eu não sou um bandista. Então, você não precisa se autoafirmar como um bandista. Se nem eu que sou a entidade, estou trabalhando na Umbanda, estou dizendo que sou um bandista, então É, vocês precisam ter uma liberdade maior de pensamento, mas claro, tem que ter um nome, um agrupamento de trabalho. É Umbanda? Eu trabalho na Umbanda. sim, Ele não é um bandista por quê? Porque quando ele estava encarnado nem tinha esse movimento ainda, então não tem como ele dizer que exatamente. ele é um É, bandista, entendeu? exatamente isso. Muitas pessoas ficam se vangloriando, eu sou, eu sou. Mas a espiritualidade, você vê que você não é nada, você é um espírito que está vivendo uma experiência aqui, no corpo de Rafael, no meu corpo, no corpo de Bianca, mas eles não, o espírito não é de nada, nenhuma linha. É bem isso mesmo. Nós temos mais alguns comentários aqui, ó. Jorge Suzano, boa tarde. A Wanda Fonseca, minha mãe, boa noite a todos, paz e luz. O Léo Dolfini, ele colocou uma pergunta sobre os Exus, tá? Ele falou assim, Márcio, explica sobre os Exus. Verdade que existem dois tipos? Tem muita confusão e preconceito sobre eles. Então, realmente, existe muito preconceito sobre Exu. Muita gente fala que é de esquerda, ou... Fala para ele explicar direitinho esses dois tipos de Exu que ele... Eu acho que ele quer dizer o seguinte, pelo que eu tenho visto por aí, tá? Que às vezes tem Exu que se apresenta como um guardião, sendo Sim, pertencente à egrégora, mas tem Exu que o pessoal diz que é Exu, e faz coisa se errada. apresenta, tá, até como tal, mas tá topando qualquer parada, Então, entendeu? Usando o nome, eu acredito que é isso. esses que usam nome e que faz coisa errada, eles não são Exu, praticamente não são. Eles se passam pro Exu, mas eles não são Exu. Tanto é que o Exu mesmo, Exu de lei, que trabalha mesmo na Umbanda, ele não aceita
trabalho pesado. Ele só faz o bem mesmo. E aí tem outras coisas para falar sobre Exu, porque tem muita gente que eu uma vez acompanhei com o meu Exu, e meu Exu veio todo educado, conversou com todo mundo, e um amigo meu no final falou: "Mas que estranho, como é ser Exu se ele não falou palavrão?" E eu expliquei, o Exu não tem necessariamente ele não tem que vir e falar palavrão. É a mesma coisa que eu estou conversando com ele, eu não tem que toda hora ficar falando palavrão com ele. É a mesma coisa um Exu. O Exu ele não tem essa necessidade de ficar. Talvez para um trabalho ele precise se impor. E às vezes nessa hora ele vem com uma energia que eles falam de esquerda, mas não é que é de esquerda de ruim, é para trabalho pesado. E aí ele vem com uma energia mais densa, né, para o trabalho. E é por isso que às vezes ele precisa se impor falando algum tipo de palavrão, até mesmo para baixar a energia dele, para ficar no nível do trabalho que ele vai realizar. Mas tem muitos Exu que você se apresenta, parece um gentleman, né? Eles nem parecem Exu, porque o jeito de ele falar, de conversar, tão educado, e por isso a gente não tem que chegar a montar um arquétipo de Exu que ele tem que vir curvado, com as mãos tortas e falando palavrão. Então isso aí a gente tem que tirar um pouquinho desse mito, que a pessoa entenda um pouquinho sobre a energia de Exu. É um arquétipo, isso mesmo. E aqui a gente entrou nesse assunto aqui, eles colocaram um complemento, mas assim, tem muita gente também que às vezes faz um trabalho que não é de lei e tal, e que fala Exu, é tal entidade, é Zé Pilintra, mas é aquela coisa, se você, vamos dizer, tem uma pessoa mal intencionada ali, quer te aplicar alguma coisa errada, ela pode dar o nome que ela quiser, ela vai dar outro nome. Sim. E aí o que manda? É a energia que você está sentindo, é o espaço que a gente está vivenciando, é a ética que está envolvida. E eles colocaram aqui o seguinte, ó, complementar, que esses dois tipos de Exu, o Vitor até colocou aqui, que ele tinha entendido que era tipo o Exu Orixá e o Exu Entidade. E o Dolfini colocou isso. Aí o Diego colocou Exu Orixá e Exu Entidade. Realmente tem essa... Tem uma diferença mesmo, que o Exu e o Orixá é que nem um dos outros orixás, é uma energia. A gente pensa que Orixá é uma pessoa, é uma entidade, e às vezes não é uma energia muito forte que se aproxima da gente, toma conta, mas ela não é uma entidade que nem um caboclo, um preto velho. Vamos dizer, é que não dá para comparar com Deva, essas entidades, porque é da Índia, mas é praticamente esse tipo de energia, é uma energia que se aproxima aos anjos na Igreja Católica, que é uma energia, vamos supor, celestial, né? não tem como você comparar uma religião com a outra, porque é complicado, porque muita gente tenta encaixar orixá com Deva e com anjo, e não é a mesma coisa, né? Por causa da energia. E aí você falou isso, realmente é indecifrável, né? Tem pessoas que estudam tal e que acreditam que o orixá foi um ser encarnado tal. E tem outras pessoas que acreditam que é uma força condizente como braços divinos, né? E existe às vezes a questão da pessoa às vezes até discutir uma com a outra por conta disso, mas quando a gente pega no sentimento, na egrégora, a gente vê que é inexplicável. A gente chega num ponto que a gente sente, sim, mas é a mesma coisa que querer explicar um plano mental. E não é tem a mesma como. energia que uma entidade. Você percebe que a energia de um orixá tem uma energia muito forte que não se assemelha, que nenhuma entidade chega a se assemelhar com ele. E você mesmo falou agora há pouco, né, Fael? Que você sentiu a energia de um orixá numa projeção, né? E viu que era diferente, né? Totalmente diferente. Às vezes trabalha com entidade lado a lado e esse dia precisou ter uma energia lá do Orixá Yansan para uma finalidade um pouco mais voltada para um grupo muito grande de pessoas a serem assistidas. E aí é como se você não aguentasse a energia. Sabe aquela coisa de você achar que não aguenta, mesmo estando fora do corpo, tá Sim. fora do corpo, mas não tá aguentando. Aí veio outras pessoas que estão encarnadas, estavam trabalhando para dividir o feixe da energia para poder ajudar quem estava ali. Então aí vem outra pessoa, a energia passa por um, passa por dois, passa por três, pega aquela energia do encarnado necessária e aí consegue, senão dá a impressão que você vai se desintegrar, cara. Então, por isso que eu falo, não é a mesma coisa. Então não dá para você comparar a entidade com o orixá.
Não dá. Não dá, cara. São campos diferentes, e a Umbanda tem essa referência do orixá, né, que vem do candomblé, dos cultos africanos, e aí eu tive a oportunidade de conversar com um sacerdote de candomblé mesmo, que veio aqui junto com o Jordelê, inclusive, e são cultos diferentes, religiões diferentes, mas que tem essa questão do universalismo na Umbanda, né, que nem até conversei na última entrevista, que a energia estava no candomblé e cirurgia espiritual. Sempre antes de entrevistar alguém, eu faço uma prática aqui, me sintonizo. Nesse dia até fiquei meio descolado. Chegou o Iago aqui, eu não conseguia nem abrir a porta, eu tava meio num canto assim, falei, nossa, né? Daí voltei e tal. E eram só mentores hindus que estavam aqui, para falar de Umbanda, pra você ter uma ideia. Então, universalismo, não tem como sair fora. Universalismo. E os caras se apresentam na Umbanda também, né? Então, uma vez um amigo falou, pô, mas a Umbanda é bagunçada desse jeito? Vem hindu, vem esquimó, vem templário. Eu falei, não, mas é organizada, por isso que os caras são separados por agrupamentos. Sim, e por isso que a Umbanda existe, é a abertura, como o Caboclo Sete Encruzilhada falou, não ia ter caminhos fechados. Então todos são bem-vindos para trabalhar. Toda energia são... Já o Caboclo Sete Encruzilhada é perfeito quando ele chegou. Ele falou, ó, caminho reto, você não tem opção, você não tem outras oportunidades. Precisa ter entrecruzamentos para que tenha novas oportunidades e novas coisas a ver. Sete Encruzilhada, meu nome é Sete Encruzilhada, porque não vai haver caminhos fechados. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.